Hoje nós teremos aqui uma pessoa de extrema experiência, um especialista em segurança pública, justamente para analisar essas notícias. Tenente Santini, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Tenente. Boa noite todo nosso público que está nos ouvindo aí, assistindo hoje, né? Obrigado. Então nós vamos aqui analisar muitas coisas que têm acontecido na segurança pública, já que o senhor é especialista, para quem não sabe, né? Apenas um pequeno histórico. Policial militar desde quando? Entrei em 2002, fiquei até 2017 na polícia. Carreira foi boa parte na Rota, Força Tática e no BAEP, né? Sempre fui de rua, né? Força Tática e BAEP. Sim. E depois? Depois virei vereador em Campinas. Eu sempre tive empresa de segurança, hoje eu tenho várias empresas de segurança, atuo no Brasil inteiro. Sempre dediquei muita pauta, né? Ao tema, ao assunto. E estudou muito sobre esse assunto, né? E tem a outra frente, que é a quarta reforma, que é uma reforma da segurança pública, que é um outro grupo de estudos nosso. Faço parte de uma série de grupos de estudos internacionais da segurança pública e privada. Então, um pouquinho aí estão aprendendo, porque é muitos assuntos, mas a gente está... Então, a gente chega lá. Então vamos começar aqui. Vou aproveitar bastante aqui a presença do Tenente Santini sobre os acontecimentos. E a gente começa falando da tragédia que houve num condomínio de alto padrão aqui na rodovia Anhanguera, aqui na cidade de Valinhos, nessa casa, onde um adolescente de 15 anos de idade matou o próprio pai. A vítima era agredida constantemente. A vítima agredia constantemente a esposa e o próprio filho do casal. Cansado de ver a mãe apanhar, o menino reagiu e matou o próprio pai. Ontem, pouco depois desse evento, o Thiago Santos esteve lá e agora nos mostra essa história. Dono de um grupo que atua no ramo de comércio exterior, foi morto a tiros pelo próprio filho, um adolescente de 15 anos. O crime foi na casa de luxo da família, em um condomínio de alto padrão na cidade de Valinhos. O adolescente alegou que, durante uma briga entre os pais, pegou uma arma e atirou pelo menos 3 vezes para defender a mãe. A vítima teria entrado no próprio carro para buscar ajuda, mas não houve tempo. A polícia militar foi acionada por uma pessoa do condomínio que ouviu o barulho dos tiros e ligou para a PM. Quando as equipes chegaram no lugar indicado, encontraram Fabrício dentro do próprio carro. Ele já estava sem vida. Além da pistola que o adolescente usou no assassinato, pelo menos outras 7 armas, incluindo fuzil e metralhadora, foram apreendidas. Todas teriam registro no nome de Fabrício, que era atirador esportivo. A perícia técnica foi acionada para coletar provas que ajudem na investigação. O adolescente e a mãe prestaram depoimento na delegacia. Sobre esses depoimentos, inclusive, nós temos uma reportagem falando, porque a polícia ouviu os depoimentos de filho e também da esposa do Fabrício César de Oliveira. A vítima foi morta a tiros pelo próprio filho, de 15 anos de idade, dentro de uma casa, nesse condomínio que você viu. Você está vendo a quantidade de armas que ele tinha em casa. Segundo o adolescente, não estava aguentando mais ver a mãe sendo vítima da violência do próprio pai. A repórter Elisa Cavalheiro esteve na delegacia. A casa de alto padrão em Valinhos, com vários carros de luxo na garagem, foi o local de um crime. Fabrício César de Oliveira, de 50 anos, que atuava no ramo de comércio exterior, foi morto com 3 tiros pelo próprio filho. O crime aconteceu dentro da casa. Segundo os investigadores, o adolescente não aguentava mais ver a mãe sendo agredida. Então, resolveu colocar um ponto final nessa história. O falecido, segundo eles, era uma pessoa violenta, que portava bastante arma, andava o tempo todo com armas na cintura no interior da residência, ameaçava tanto a mãe quanto o filho constantemente. E no dia anterior, ele havia ameaçado os dois, colocado os dois de joelhos no chão, apontado a arma para a cabeça, enfiado a arma na boca de uma das vítimas e dizendo que ia matá-los. No dia da ocorrência, hoje, aconteceu novamente outras discussões de caráter de violência doméstica e o pai falecido falou para o filho que era para ele retirar a roupa, que ele ia dar uma surra nele com uma barra de ferro, que ele poderia ficar até aleijado, inclusive, com essa surra. E o filho, já com o temor disso daí, ele encontrou uma arma e começou a desferir tiros contra a vítima. Um tiro pegou na região do abdômen, a pessoa ferida conseguiu correr até o carro, o garoto foi
até o carro onde ele estava, porque segundo ele no carro tinha outra arma, ele ia usar essa outra arma contra eles, né, o filho e a mãe, e efetuou mais 2 disparos. Além da pistola usada pelo menino, no interior da casa foram encontradas outras 7 armas, incluindo um fuzil e uma metralhadora. Tudo foi apreendido pela polícia para averiguar a procedência e registro. Ele nos disse que fez isso para se defender e para defender a mãe. Segundo ele acreditava que a mãe iria morrer, que o pai iria matar a mãe. Então ele agiu inicialmente em legítima defesa, segundo a versão dele e da versão da mãe. O pai tem diversas passagens por estelionato, já esteve preso, inclusive é comum de utilizar nomes falsos. A gente está verificando a questão dos veículos, se estão no nome dele, um nome falso, as armas encontradas também. A gente apreendeu aqui 8 armas de fogo, inclusive armas de grosso calibre. A gente está constatando e a priori algumas armas não estão no nome dele, provavelmente estão em nomes falsos que ele possa estar utilizando. A família da mãe do adolescente, que veio de Minas Gerais, chegou nervosa à delegacia de Valinhos e ninguém quis gravar a entrevista. Será investigado aí pela Polícia Judiciária, Ministério Público, ante a quantidade de dinheiro, de armas, de joias e outras coisas que tinham na residência. A mãe não cometeu qualquer tipo de crime, a priori. O adolescente está sendo ouvido, mas também inicialmente será liberados aí aos cuidados da mãe. Irá responder aí pelo seu ato infracional perante a justiça, mas em liberdade inicialmente. Tenente Santini, o senhor como estudioso no que diz respeito à segurança pública, né? A questão das armas, né? O que o senhor pensa, o que o senhor pode passar sobre a pessoa ter arma? Quais são as condições? O que o senhor acha quem tem esse direito, quem pode ter arma em casa? Dá para perceber que esse cidadão não podia ter essas armas em casa. Primeiro, acho que tem que solidarizar com toda essa família, essa tragédia, né? Uma situação que poderia ter acontecido, a meu ver, por uma arma branca, sim, um machado com veneno, algo que já estava em situação crítica, pelo tudo que foi relatado, né? A situação de arma de fogo foi só a facilitadora ou o último recurso nesse momento, que poderia ter acontecido de outra maneira. A questão de arma de fogo, eu acho que qualquer um do povo pode ter uma arma de fogo, desde que tenha realmente um histórico ilibado, realmente tenha um histórico, uma ficha criminal impecável, tenha um histórico e exames psiquiátricos, psicológicos aprovados e exista realmente um controle do Estado sobre isso. Eu acredito nisso. Agora, todo mundo pode ter arma de fogo? A meu ver, dentro desse critério, pode. Esse caso aí, está bem relatado, né? Passagem criminal, histórico de agressividade, isso aí, em alguns outros países seria diferente. O cara foi preso já sabe que tem arma, já recolhe as armas dele, por exemplo. Tá. Fica apreendida as armas dele. É uma coisa que hoje no Brasil é muito desburocratizada e burocratizada em outros aspectos. Então, todo mundo pode ter arma, a meu ver, sim. Nós não podemos pegar um caso desse, acontece em outros casos, mas um caso desse, e isso invalidar a questão da posse ou do porte de armas. Na sua opinião, apenas ter a condição de ser uma figura ilibada, de não ter nenhum registro, seria suficiente? Ou o treinamento também seria algo indispensável? O treinamento hoje é uma coisa obrigatória, né? A quantidade de tiros, passar por uma academia de tiro, ter uma formação psiquiátrica. Ainda acho que é pouco, deveria ser um pouco mais, né? Mas isso não pode inviabilizar que eu queira ter uma arma e poder ter na minha casa. Porque o que é o maior? É proteger a sociedade. Se o Estado hoje, no brasileiro, não tem capacidade financeira, de logística, de suprimento de pessoas, ou seja, viaturas e policiais das ruas, para passar uma segurança para toda a população tem que ter o direito de se armar. Quantos crimes estão sendo evitados, como esse, por exemplo, de um latrocínio de uma pessoa que pulou o muro da casa e matou alguém por saber hoje, os bandidos saberem hoje que tem armas. O que está sendo evitado? Quais são os índices criminais de homicídios que estão reduzindo? O que está reduzindo em relação a latrocínios, roubos, ocorrências realmente com arma? Todos os índices nacionais têm uma redução 15%, 20%. Agora, tem como evitar ter arma ilegal? É muito complicado, porque para ter arma ilegal, da onde vem a arma ilegal? A questão é essa, boa parte das armas ilegais do Brasil vem do Paraguai, entram por portos, entram para o aeroporto, entram por avião clandestino, entram pela fronteira, rodando de ônibus, de carro. Boa parte das armas são armas furtadas ou roubadas de empresas de vigilância. Boa parte... Então, é um país tão grande que nós não temos uma proteção realmente de fronteiras e não existe, como eu falei ontem, não existe uma política realmente incisiva de combate ao crime no Brasil. Não é a Polícia Militar de São Paulo, não é a Polícia Civil.
a política de combate ao crime é muito defasada, a meu ver. Muito bem, estamos recebendo aqui o Tenente Santini, que é especializado em segurança pública. Olha, nesse último domingo, nós tivemos o caso do Helder da Cruz, que matou Cibele Almeida, que era a mulher dele, ou ex-mulher, né? Mesmo com a medida protetiva, veja, ele invadiu o prédio, esse homem que você está vendo aí, nós mostramos aqui várias vezes ele pulando o muro da casa lateral para invadir o prédio, ele tinha medida protetiva, as imagens são claras, ele invadiu o prédio, né? E lá dentro ele acabou matando a esposa com uma arma branca na frente da bebezinha deles de apenas 3 anos de idade. Tinha medida protetiva. Tenente Santini, por que é que essa medida protetiva não funciona? Não funciona porque ninguém fiscaliza, ninguém cobra. Ou seja, imagina o seguinte, eu tive muitos anos da minha vida na rua. Eu não sabia na rua quem tinha medida protetiva ou não. As pessoas são cidadãos normais. Nem o sistema da polícia militar, no Copom que você puxa, aborda uma pessoa, não sei se ela tem... Como é que eu controlo essas pessoas numa medida protetiva? Ou seja, você não pode estar a 200 metros da casa da sua esposa, de qualquer pessoa. Como é que eu controlo isso? Não tem controle. Assim como o país, existem dezenas, milhares de leis que não são fiscalizadas. Da mesma forma, a saidinha. O cara sai com a tornozeleira, mas ninguém fiscaliza. Os monitoramentos não fiscalizam. Ou o cara sai na saidinha e não volta. Por quê? Porque não existe fiscalização. Porque não tem polícia suficiente? Não tem polícia suficiente, não tem órgãos capacitados para fazerem isso. Não tem um investimento realmente do Estado como sendo uma prioridade política de governo essa. A Polícia Militar ela tem 82 mil homens na ativa. O mesmo efetivo que nós temos desde 1990, alguma coisa. Então, peraí. Desde a década de 90, o número de policiais é o mesmo até hoje? É o mesmo número de policiais, quiçá tem menos policiais. Porque existe um investimento em tecnologia, em câmeras, em rastreadores, que são ótimas, mas não tira o efeito de uma viatura estar na rua fiscalizando, atuando, abordando e auxiliando a população. Um outro assunto que chama muita atenção é a questão do sequestro, né? Sequestro relâmpago. A esposa de um vereador foi vítima de um sequestro relâmpago. A vítima passou por momentos de terror nas mãos dos criminosos na semana passada. Ela estava nesse veículo quando os criminosos a levaram. E aí foram até um posto de gasolina, saíram aqui de Paulínia, depois de repente foram até um posto de gasolina na cidade de Sumaré. Parece que o carro tinha lá aquela questão de não precisar da chave e tal, e ela conseguiu por alguma maneira ali convencer, saiu do carro. Enfim, eles acabaram presos. Mas eu queria que o senhor falasse sobre sequestro relâmpago. Tem como nós, cidadãos comuns, evitarmos o sequestro relâmpago? A população no geral, ela se acostuma com uma sensação, às vezes, de segurança que não existe. Então, é comum você passar na rua em bairros perigosos, o portão está aberto da casa, a pessoa parada está conversando na frente, sabendo que é um local de alta criminalidade. A pessoa às vezes entra numa agência bancária, nem olha quem está dentro. Então, são pequenas coisas que um cuidado mínimo, quem está me seguindo, olhar pelo retrovisor, tem o carro, desde que eu saí de casa, está atrás de mim. Estranho, né? Mesmo caminho. Vou entrar para sacar um dinheiro. Dá para realmente olhar quem que são as pessoas que estão aqui dentro? Consigo entrar em casa, dar uma volta no quarteirão antes de entrar na sua casa? O que custa? 1 minuto a mais, 2 minutos a mais da sua vida? Só que as pessoas acabam se acomodando. Não é o certo. O certo é o Estado conseguir proteger. Mas já que não consegue, o que eu posso fazer? São várias medidas, inclusive instalação de um sistema de botão de pânico, um sistema de câmera, um sistema de alarme na casa. Mas nada tira a pessoa estar ela precavida. Quando a gente fala na polícia, o cara tem que estar ligeiro, tem que estar esperto. Todo mundo tem que estar esperto sempre, né? Nós vivemos num país violento, um país de criminalidade, um país pobre. Então, cabe a nós, população, ajudarmos também. Existe hoje também a questão da vizinhança solidária, um negócio bem legal. Esses grupos de bairros que se unem juntamente com a polícia local e transmitem informações de situações suspeitas. Pode montar um grupo de WhatsApp, né? Isso é regulamentado hoje pela Polícia Militar, né? Então, é a vizinhança solidária do bairro tal. Normalmente o capitão, o tenente da área, o sargento da área, o efetivo daquela área está nesse grupo, mas isso ajuda muito, porque são vários olhos. Uma coisa são os olhos de 2 policiais, outra coisa é um bairro inteiro olhando para uma situação de risco.
Um outro assunto que eu quero tratar aqui com o Tenente Santini, ele é especialista em segurança pública, é sobre os policiais que estão, infelizmente, sendo assassinados. 2 policiais da reserva, muito queridos aqui na cidade de Campinas, foram assassinados dentro de um carro ali na rodovia Anhanguera, na cidade de Jundiaí. Eles eram aqui de Campinas e estavam escoltando o caminhão carregado de celulares quando acabaram surpreendidos por uma quadrilha. Eu quero saber o seguinte, Tenente, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre isso, sobre, infelizmente, os policiais, mesmo estando aposentados, entre aspas, porque não existe aposentadoria na polícia, a gente chama de reserva, né, como é o seu caso, inclusive, tendo de trabalhar mais para garantir uma renda para a família, é isso mesmo? Isso é mais complicado, né? O policial hoje do estado de São Paulo, ele tem aí o pior salário da federação. Começa por aí. Então, 90% da tropa hoje, dos policiais, os oficiais não, porque tem outras atribuições, tem que fazer bico. E o bico é sempre uma situação de risco. Nem contrata um policial para a porta de um comércio, é uma situação tranquila. Então, acaba que ele já está exposto, além do cansaço físico, ele tem que trabalhar quase todos os dias do mês, ele ainda tem que estar exposto sozinho, às vezes sem um colete, fazendo um bico, que é o que acontece hoje na situação. O problema é que parece que o Estado fecha os olhos para isso. E existe uma banalização. Eu já ouvi vários comentários de vários órgãos de imprensa. Troca de tiro com a polícia militar, troca de tiro com a rota. Morreu um bandido, não morreu nenhum policial. E quando morre o policial, parece que está igual. Morreu um aqui ou aqui. A guerra é igual, está tudo bem. Não está tudo bem. A morte de um policial, eu sou de uma filosofia de segurança pública, onde matou-se um policial, foi realmente um ataque direto à instituição, ataque direto à instituição fiscalizadora maior do Estado aqui, tem que parar a polícia e buscar o bandido em casa. E, em consequência, a sociedade. Um ataque à sociedade. É a sociedade. Não existe. Agora não. Tá aceito. Morreu mais um policial. Veio um comandante e falou, olha, que infelicidade, morreu um policial. Não pode ser tratado assim. Policial não é policial. Ele é policial 24 horas por dia e representa o Estado no poder de fiscalização, no poder de combate ao crime. Se o Estado não enxergar dessa maneira, que acontece hoje, acontece isso, morre mais policiais, tá tudo bem para todo mundo. Por exemplo, esses policiais têm família, têm filhos, ou alguns tinham até netos e tal, e precisavam ganhar um dinheiro, por isso que estavam fazendo. Pelos números que o senhor tem, a maioria dos policiais, mesmo os da ativa, fazem bicos, faz bicos. Quase todos. E o governo finge que não enxerga isso. Porque é cômodo, faz tudo bem, deixa o cara fazer bico lá, não fica me perturbando, pedindo aumento salarial. Sendo que o governo sério fala assim, vamos dar estrutura para o policial, uma vila militar, um plano. O policial não tem plano de saúde, o policial não tem uma assessoria jurídica, não estou falando nem de salário mais, ele não tem o mínimo de estrutura que deixe ele trabalhar e se dedicar à sociedade. É diferente de outras atividades. Mas o fulano também não tem, mas o policial é uma carreira específica. E uma carreira que é pouco remunerada no seguinte aspecto, quem começa hoje na polícia como soldado, não é? Praça, eu não sei como é que é o nome que vocês apelidam, dizem praça, né? Que é aquele que está começando, é um termo policial. No final do mês aí, né, descontado isso, descontado aquilo outro, não chega a R$3.000? Imagina que um policial nosso hoje, começo de carreira, ele está com R$3.200 bruto, deve dar uns R$2.500, alguma coisa líquido. Para andar armado? Para andar armado, tem local que é mais tranquilo, mas tem batalhões inteiros, que são inteiros de periferia, dominados boa parte do tráfico. A vida dele é 24 horas por dia, a vida dele é morar naquele bairro, bobear e atuar em cima do crime organizado 24 horas do trabalho dele. Esse policial ganha 3.200 e é legal, mas tem um plano de carreira? Não tem plano de carreira. Boa parte dos nossos policiais entra como soldado e termina a carreira dele como cabo. Sai de 3.200 e aposenta depois de 30 anos com R$4.000. Bruto. Então, o cara não vê perspectiva de crescimento. Ele olha para o lado, não tem perspectiva de salário, não tem perspectiva de crescimento de carreira, não tem um embasamento jurídico que me proteja na minha ação policial. Não tem um local para morar, não tem um plano de saúde, o que me restou? Fazer bico. Fazer bico o dia inteiro. Tenente Santini, muito obrigado por trazer os seus conhecimentos aqui, porque aqui a gente busca os 2 lados, os 3, os 4 lados da informação. E hoje o senhor trouxe esse ponto de vista como profissional da área. Muito obrigado, Tenente. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Ou qualquer coisa a gente possa ajudar aí. Tá certo, muito obrigado. Conversamos aqui com o Tenente Santini, ele que é especialista em segurança pública.